Graça e paz, mulheres. Que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Nós estamos aqui para falar de mais uma mulher que inspira. Essas 2 semanas atrás eu não consegui gravar. Eu já tinha uma mulher no meu coração, já tinha uma pessoa para falar, mas eu não tive tempo de gravar. A gente estava na igreja em congresso de mulheres e eu estava ensaiando o pessoal numa peça que nós fizemos, está aqui no canal, Simplesmente Filhos, se você quiser assistir. E foi muito corrido. E é engraçado que a pessoa que Deus colocou no meu coração foi um do tema do congresso. E eu também queria ouvir as palavras que seriam ministradas para eu ver o que eu poderia falar sobre essa pessoa que Deus tinha gerado no meu coração. E essas 2 semanas que eu não gravei, eu fiquei pensando e meditando sobre a vida dessa pessoa, né? E essa semana, graças a Deus, eu consegui gravar para estar compartilhando com vocês. E a pessoa que eu vou estar falando tem uma história muito intrigante, que é a empregada de Naamã. Tá? Eu vou estar lendo aqui em 2 Reis 5. Vou ler a partir do versículo 1 e a gente vai seguindo. Naamã é curado da lepra. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: antes o meu servo estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cuide de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que te envie a mim um homem, para que o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede o que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, disse: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Vou ler só até aqui. Essa história é muito conhecida, né? De Naamã, né, que mergulhou no rio Jordão 7 vezes. Né? Tem até canções que falam sobre essa história. E essa história ficou muito conhecida. Mas o que ninguém fala é dessa menina. Poucas pessoas falam sobre essa menina. Não existiria essa história se não fosse a menina. Né? Vamos estar falando um pouquinho da menina. Ela foi tomada como escrava. E ela era empregada da mulher de Naamã. Estava aos serviços da esposa de Naamã. Naquela época, eu dei uma estudada. As pessoas, quando eram tomadas como escravas, eram separadas de sua família. Eles não gostavam que a família ficasse próxima. Então, provavelmente, a mãe foi para um lugar, o pai foi para o outro, os irmãos foram para o outro. E ela estava ali na casa de Naamã, como empregada, longe dos seus familiares. O texto fala menina, então ela era nova. E ela conhecia o Deus de Israel. E o que me intriga muito na história dela, que o Espírito Santo chegou essas 2 semanas, eu também fui pedindo ao Senhor para falar coisas para mim, para eu compartilhar com vocês sobre essa menina, porque essa história dessa menina me deixava muito chateada. Eu falava, coitada da menina, uma menina tão nova. Né? E os escravos naquela época, os serviçais, não eram hoje em dia direitos trabalhistas igual a gente. Eles trabalhavam, eles não recebiam nada, eles moravam na casa dos seus senhores e era a vida deles. Mas essa menina, mesmo vindo de uma história triste, de uma história de sofrimento, ela não se revoltou contra Deus. Ela não se revoltou contra o Deus de Israel. Pelo contrário,
ela falou assim com a sua senhora: seu marido tinha que conhecer o Deus de Israel, que é a profeta em Israel, que eu duvido se ele não seria curado dessa lepra. Ela chegou naquela casa sem revolta, sem ira, sem amargura contra Deus. Ela chegou naquela casa falando dos feitos, falando do poder do Deus de Israel. Acredito, falando as histórias que ela havia aprendido desde bem cedo, de como que Deus cuidou do povo no deserto, de como que Deus tirou o povo de Israel do Egito, das maravilhas do Deus de Israel. Ela foi falando que havia profeta em Israel naquela época, né? O profeta Eliseu, ele estava sendo levantado por Deus para estar, né, sendo usado ali na terra de Israel, e o próprio rei ficou com medo quando Naamã mandou uma notificação. Ele falou: meu Deus, ele vai vir aqui, mas eu sou Deus para curar ele. E o profeta se levantou e falou: não, manda ele vir, que ele vai ver que há Deus em Israel. Mas tudo isso aconteceu, toda essa história foi relatada por causa da menina. Por causa de uma pessoa que não se revoltou contra Deus por causa da sua situação. E essa história há muito tempo me entregou, que eu ficava assim: meu Deus, mas essa menina... E algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que falou hoje comigo, muito profundamente, ouvindo uma palavra que eu nem terminei ainda estou terminando de ver, do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá. E eu estava ouvindo, e algo que o Espírito Santo falou comigo que me impactou, e eu falei: então agora eu vou gravar, porque eu preciso ser ministrada antes de ministrar para a vida das mulheres. E algo que o Senhor falou comigo tremendamente é que Deus não está muito preocupado, não se escandaliza, com a tua história aqui na terra. Deus não está muito preocupado com uma história de sucesso na tua vida aqui na terra. É isso que eu quero dizer. Deus não está muito preocupado com a tua reputação aqui na terra. Deus não está muito preocupado com os seus títulos aqui na terra. Ele está preocupado com a tua eternidade. Ele está preocupado onde você vai passar a tua eternidade. Ele está preocupado com o que vai ser de você depois que você morrer. Ele está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado com o teu futuro no mundo do Espírito. Ele está preocupado com a tua eternidade. E aí o Espírito Santo me levou a pensar: todos os discípulos de Jesus tiveram mortes assim, muito cruéis, foram mártires, tiveram mortes cruéis. E algo que o Senhor falou comigo, muito dolorido de se ouvir, é que Deus não está muito preocupado com a minha carne, com o que vão fazer com a minha carne. Ele está preocupado com o meu espírito. Ele está preocupado com a minha eternidade. Ele não está muito preocupado com a minha carne. Ele não está muito preocupado o que vai ser da minha carne. Isso é tremendo. Aqui na terra, ele está preocupado com o que vai ser do meu espírito quando essa terra for enterrada no pó e voltar de onde veio, para onde meu espírito vai. Ele está mais preocupado com a tua vida espiritual, com o teu espírito. Ele está preocupado em te tornar mais semelhante a Jesus. E a história dessa menina me trouxe isso. Ela não se revoltou contra o Deus de Israel. Pelo contrário, naquela situação na qual ela estava inserida, ela viu ali uma oportunidade de falar das grandezas e das maravilhas. E de falar: há um Deus em Israel que pode trazer cura para a tua vida. Não se fala mais dessa menina na Bíblia. Nunca mais você ouviu falar dessa menina. Mas eu creio que a palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E eu creio que Deus também honra as pessoas. Eu creio que aquela menina foi honrada, aquela menina foi abençoada. Eu creio que eles usaram de misericórdia com a vida daquela menina depois que Naamã foi curado. Existe, querida, muitas coisas na Bíblia, muitas coisas que aconteceram que a Bíblia não relata. Existem muitas coisas que o Espírito vai ter que te falar. Existem muitas coisas que o Senhor vai te revelar. Existem profundezas do Espírito que Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o depois. A Bíblia mesmo tem um versículo que fala que todos os milagres de Jesus, se tudo fosse relatado, não teria livros no mundo que pudessem escrever. Então, a Bíblia só fala as informações principais. O restante que não está escrito, o Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai trazer para você o convencimento. O Espírito Santo vai te
falar por trás da história o que aconteceu. Então eu creio que Deus honrou aquela menina, Deus abençoou aquela menina, a história daquela menina. Eu creio que depois desse milagre, a vida daquela menina também nunca mais foi a mesma. Porque foi por causa daquela menina que a história de Naamã existe, que nós conhecemos esse homem, que nós vemos esse milagre. Foi por causa dela. E foi por causa dela que Eliseu pôde, através do seu ministério, mostrar que há um Deus em Israel. Então, a história dessa menina nos ensina, não se revolta contra Deus. Ele está muito mais preocupado com a tua eternidade do que com a tua vida aqui na Terra. Ele está muito mais preocupado com a tua vida espiritual do que com a tua vida material, com o físico, com a matéria, com aquilo que nós estamos vendo. Isso que o Espírito Santo falou comigo. Todos os discípulos de Jesus, todos eles tiveram mortes terríveis, porque Deus não está preocupado com a tua carne, Ele está preocupado com o teu espírito. Ele está preocupado com a tua eternidade, Ele não está preocupado com aquilo que vivemos aqui na Terra, porque aquilo que vivemos aqui na Terra é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno. Muitas das vezes o Senhor vai permitir você passar por momentos difíceis, porque você nesses momentos difíceis que Ele vai te revelar e Ele vai te usar poderosamente. Algo que o Espírito Santo também estava me falando essas semanas, que eu não gravei, foi que muitas das vezes você precisa passar por momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de angústia. Porque nesses momentos é onde o Senhor quer te levar para te mostrar coisas tremendas. E algo que o Espírito Santo estava me falando, a maioria das cartas de Paulo, ele escreveu quando ele estava preso. Muitas das vezes Deus tem que te prender a lugares, Deus tem que te prender a situações, Deus tem que te prender a tempos. Deus precisa te prender, Deus precisa te separar para te revelar coisas profundas que você não poderia ser revelado se você estivesse no meio das outras pessoas. José ficou preso injustamente, mas só que aquela prisão moldou ele, e no momento que ele precisava ter uma revelação que nenhum homem, nenhum sábio estava tendo, aquele menino preso teve a revelação que salvou a vida de muitas pessoas, e foi aquela revelação que tirou ele da prisão e colocou ele no lugar onde Deus queria que ele estivesse, um lugar de governo no Egito. Mas ele precisou ficar preso, ele precisou ficar afastado. Muitas das vezes o Senhor vai te tirar de lugares, Deus vai te afastar de pessoas, Deus vai te separar. Mas eu quero te dizer, se você está passando por um momento assim, que você se sente preso, se você se sente afastado, é porque o Senhor, nesses lugares, quer te revelar coisas que no meio das outras pessoas você não poderia ser revelado. O Senhor quer te revelar coisas profundas, o Senhor quer te revelar mistérios, o Senhor quer te separar, o Senhor quer te fazer uma pessoa diferente. Dentre outras pessoas na Bíblia, que não vai dar tempo de citar nesse vídeo, tantas outras pessoas o Espírito Santo estava me revelando. Jeremias foi preso, tantas outras pessoas, mas muitas das vezes o Senhor precisou nos levar nos momentos de dor, porque o momento de dor, o momento nos leva muitas das vezes a lugares, a acessar lugares que, se nós estivermos no conforto do nosso dia a dia, em lugares confortáveis, a gente não teria aquele nível de revelação. Há um tempo atrás, o Senhor me deu uma palavra que me intrigou muito, que está em Isaías. O texto fala assim, te revelarei os tesouros das trevas, os mistérios que estão em lugares escondidos, algo assim. Eu li em vários versículos, várias Bíblias, algumas Bíblias falam assim, te darei e revelarei os tesouros da escuridão, que fala em Isaías 45. E eu fiquei, Senhor, que texto, isso é profundo, isso é tremendo. E a partir dali o Senhor começou a me revelar coisas tremendas, me levar em lugares onde Ele tem me revelado mistérios profundos. Então, amada, eu não sei se assim como aquela menina na casa de Naamã foi levada àquele lugar para escrever uma história. Muitas das vezes o Senhor pode estar te levando a lugares em que você não está entendendo, mas Ele quer te revelar mistérios profundos que só nesses lugares você vai ter acesso. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, abençoa essa minha amada que está ouvindo essa palavra, abençoa ela poderosamente e tremendamente, que ela seja impactada e ela tenha uma semana abençoada. Senhor, se ela estiver em lugares que ela não está entendendo, que o Senhor revele, que o Senhor quer levar ela a esses lugares, que o Senhor revelar mistérios, que em outros lugares ela não teria essa revelação. Eu entrego a vida dessa minha irmã nas tuas mãos, que o Senhor abençoe ela poderosa e ricamente, em nome de Jesus. Querida, que Deus te abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe muitíssimo e até semana que vem com a próxima mulher.